É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós estamos estudando o Sermão do Monte aqui na comunidade, já há alguns domingos. E hoje nós estamos no capítulo 5, versículos 27 a 30. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Mateus 5, 27 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Irmãos, esse texto de hoje, talvez você esteja estranhando pregar um texto desse na Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, de onde encontra o espaço para esse texto? Será que é forçar a barra muito hoje? Pregar na sequência do Sermão do Monte que a gente tem pregado nos últimos domingos, mas para minha surpresa, preparando a mensagem, esse texto tem a ver com a Páscoa. Esse texto tem a ver sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Esse texto, mais do que falar sobre questões sexuais, sobre o ato sexual, onde está o adultério entre um homem e uma mulher, na traição, Jesus aqui está ensinando mais do que as questões da sexualidade humana. Jesus aqui está ensinando e falando sobre o problema, a essência do pecado. A pergunta por trás desse texto que a gente medita hoje é por que Jesus morreu na cruz. E eu quero citar mais uma vez, eu tenho citado todos os domingos que eu estou pregando, já tenho compartilhado aqui na comunidade, e se você está nos visitando hoje, peço licença novamente para citar Martin Lloyd-Jones, pastor britânico, já falecido, mas que tem um clássico baseado neste livro, e é o livro que está sendo a minha referência, semana após semana, para meditar, refletir e preparar as mensagens. Mas hoje, em particular, quero pedir licença um pouquinho mais para a nossa comuna, para a igreja, para você que me escuta, porque hoje eu vou citar bastante Martin Lloyd-Jones, porque esse texto é muito pesado, muito profundo, muito sério, e a gente vai falar sobre o pecado. E nas palavras de Martin Lloyd-Jones, no seu texto dos estudos do Sermão do Monte, ele diz assim: a grande pergunta que cada indivíduo precisa enfrentar é a seguinte: por que Jesus morreu na cruz? Por que ele volveu o rosto decididamente na direção de Jerusalém, recusando-se a permitir que os seus seguidores o defendessem? Por que ele declarou que, se o quisesse, poderia recorrer ao auxílio de 12 legiões de anjos para o protegerem, mas que, se assim fizesse, não poderia cumprir toda a justiça? Qual é o significado da morte de Cristo na cruz? Ora, reitero que, se não compreendemos a doutrina do pecado, nunca obteremos as respostas verdadeiras para tal indagação. Só existe uma maneira de entendermos a morte de Cristo na cruz, a saber, não havia outro realmente adequado para pagar por nós o preço do pecado. Somente Ele podia a porta do céu abrir, e assim nossa entrada ali permitir. O problema do pecado é que explica essa situação. Efetivamente, a encarnação do Filho de Deus não teria sido necessária, não fora o problema do pecado. Esse problema é tão profundo quanto isso. Dizer à humanidade o que deve ser feito é insuficiente. Deus já havia feito isso por intermédio da lei, outorgada através de Moisés,
mas ninguém a observara. Não há justo nem sequer um. Romanos 3:10. Todas as exortações no sentido que homens e mulheres vivessem uma vida melhor haviam fracassado antes da vinda de Jesus Cristo. Os filósofos gregos haviam todos vivido e ensinado antes do advento do Senhor. Assim, conhecimento, informação e todas as coisas afins não bastam. Por quê? Por causa do pecado que se arraigou no coração humano. Destarte a única maneira de compreendermos a doutrina neotestamentária da salvação é iniciar o exame da mesma pela doutrina do pecado. Sem importar o que mais possa estar envolvido no pecado, pelo menos sabemos que é algo que só pode ser solucionado pela vinda do eterno Filho de Deus, o qual desceu desde os céus a este mundo, a fim de morrer literalmente na cruz. Isso tinha de acontecer. Não havia alternativa. Deus, e digo isso com reverência, jamais teria permitido que seu amado Filho unigênito sofresse como sofreu, a menos que se tratasse de algo absolutamente essencial. E essa morte foi essencial em virtude do nosso pecado. Irmãos, que palavras! Esse aqui é um texto escrito em 1950, 51, 52, que é quando Martin Lloyd-Jones pregou essa série de mensagens. E hoje, que a gente vive uma época que falar de pecado parece que a gente tem que falar sussurrando. Dentro da igreja, pouca gente reflete, gasta tempo para refletir o que é o pecado, essa doutrina do pecado. Porque hoje a gente vive uma época do imediatismo. A gente quer seguir a Jesus porque queremos ser abençoados. Queremos Jesus porque queremos estar no céu. Queremos Jesus porque queremos a cura. Queremos Jesus porque queremos que algo corra em nosso favor. Então a gente segue a Jesus, a gente oferta, a gente faz o que for necessário, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Mas a gente precisa entender que Jesus veio a este mundo por causa que o pecado nos alcançou. Porque o homem caiu em rebelião contra Deus. Porque a comunhão e o propósito que Deus nos fez foi quebrado lá no Éden, lá atrás, com Adão e Eva. Não é um mito. Não é o que a palavra de Deus nos fala, é o que Jesus nos ensina. E eu quero dizer para você que segue a Jesus, que é um discípulo de Jesus, eu quero afirmar para você que não existe um discípulo de Jesus, um crente. Ninguém pode ser crente se não acredita no novo nascimento. Se não crê que nasceu de novo. Se você não tiver consciência que a sua vida estava de tal modo distante de Deus, que você foi salvo pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por você, pela minha vida. Só Jesus Cristo pode reconciliar a humanidade, a minha vida, com Deus. Esse pecador. Irmãos, é isso. Compreender o que é o pecado é a gente entender a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. E nós resgatarmos o coração da igreja na nossa adoração. Cantamos agora há pouco, louvamos a Deus juntos, oramos. Mas a gente está vivendo uma época de uma geração de crentes que não entendem o que é o significado do novo nascimento. Crentes que em meio a uma aflição não lembram o que Jesus fez na sua vida, na sua história, de onde te resgatou, de onde te salvou. E aí vem um vento de adversidade, vem um momento de sofrimento, vem um período de angústia, de luto, de enfermidade que a gente está passando. E aí a fé fica instável, o coração fica fragilizado. Não, eu não estou com isso querendo minimizar a dor do teu coração, de repente você que está enlutado no dia de hoje. Não quero minimizar você que de repente já passou por um hospital
ou está com alguém que ama hospitalizado ou sendo medicado, tanto por Covid, mas tanto por outras e centenas e milhares de doenças que alcançam o homem nos dias de hoje. Há pessoas sofrendo de doenças crônicas, pessoas sofrendo do coração, sofrendo de problemas cardíacos, problemas de ABC, de câncer, disso, daquilo outro. Nosso país, Brasil, com problemas sanitários gravíssimos, que a gente não consegue dar conta, mas agora está todo mundo unido por causa dessa doença, esse momento que atingiu o mundo todo, e cada um passando por essa luta, essa dificuldade, esse momento, com intensidades diferentes, muito diferentes. Basta você sair um pouco do programa da televisão, do noticiário, que fica focado às vezes num lado só de uma notícia, ou uma forma de contar essa história, mas presta atenção no teu entorno, presta atenção o que está acontecendo bem próximo a você nessa hora, e você vai ver diferentes graus, níveis aí da dor, da intensidade da dor, mas tem uma coisa que une toda a humanidade: o problema do pecado do coração do homem. Sim, Senhor, abrevie esse tempo. Sim, Senhor, tem misericórdia, mas hoje é Páscoa e nós precisamos lembrar, Senhor, Pai querido, porque Jesus veio, morreu, entregou sua vida por mim e por você e ressuscitou e vivo está. Porque nós cantamos e exaltamos Cristo dessa maneira. Eu quero repetir mais uma vez, Lloyd Jones, ele diz assim: não quero ser injusto, presta atenção, mas assevero que um evangelho que meramente diga, venha Jesus, oferecendo-o como um amigo, oferecendo aos homens uma maravilhosa vida nova, mas sem o antecedente da convicção de pecado, não é o evangelho do Novo Testamento. A essência do evangelismo consiste em se começar a pregação pelas exigências da lei, e é por causa do fato que a lei não vem sendo devidamente pregada, que há tanto evangelismo superficial. Examine a questão por meio do próprio ministério do Senhor Jesus, e você não poderá evitar a impressão de que, vez por outra, longe de pressionar as pessoas para que o seguissem e se decidissem por ele, ele colocou grandes obstáculos no caminho delas. É como se Jesus tivesse dito: você percebe o que está fazendo? Você já calculou o preço? Você percebe onde isso poderá levá-lo? Você sabe o que significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente e seguir-me? O evangelismo autêntico, assevero eu, em virtude da doutrina do pecado, sempre deve ter início pela pregação das exigências da lei. E isso significa que devemos explicar que a humanidade está diante da santidade de Deus, que os homens são confrontados pelos seus requisitos e também pelas horrendas consequências do pecado. É o próprio Filho de Deus quem adverte os homens da possibilidade de serem lançados no inferno. Ora, se porventura você não gosta da doutrina do inferno, então está simplesmente discordando de Jesus Cristo. Ele, que é o Filho de Deus, acreditava na existência do inferno, e é na exposição que ele fez sobre a verdadeira natureza do pecado que descobrimos que ele ensinou que o pecado, em última análise, leva homens ao inferno. Assim sendo, a evangelização de uma pessoa deve começar pela santidade de Deus, pela pecaminosidade do homem, pelas exigências da lei, pela punição determinada pela lei e, finalmente, pelas eternas consequências do mal e da prática da injustiça. Somente o indivíduo que foi levado a perceber a sua própria culpa dessa maneira pode recorrer a Cristo para dele receber livramento e redenção. Qualquer crença no Senhor Jesus Cristo que não esteja alicerçada sobre esses fatores não é uma crença autêntica em Cristo. Uma pessoa pode ter um tipo de crença psicológica, até mesmo no Senhor Jesus Cristo, mas a crença legítima enxerga nele
o libertador, que nos livra da maldição da lei. O verdadeiro evangelismo começa por aí, e como é óbvio, envolve primariamente a chamada ao arrependimento. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. Meus irmãos, eu preciso manter esse tom, porque falar do pecado é falar sobre o destino eterno de muitas pessoas, e talvez você que está escutando e prestando atenção nessa palavra hoje, talvez para você que é a igreja de Cristo, mas não tem às vezes o conhecimento da palavra, não chegou talvez nesse momento também de você estar no início da sua fé em Cristo Jesus, mas hoje é Páscoa. E Páscoa é essa lembrança da gravidade do pecado. Tão grave é que Jesus teve que morrer por mim e por você. Tão grave é o pecado e a nossa distância da santidade de Deus, que Jesus teve que vir cumprir esse papel. Não havia esforço humano, rito algum, que conseguisse igualar para nos justificarmos diante do Senhor. Se isso fosse possível, seria de outra maneira a reconciliação do homem com Deus, mas Jesus teve que vir morrer por cada um de nós, derramar o seu sangue. Páscoa, irmãos, morte e ressurreição. É por isso, como Paulinho falou mais cedo aqui no culto, falou sobre a Páscoa. Sim, nós nos alegramos com a Páscoa, nós celebramos a Páscoa, mas tem todo esse ambiente, tem todo esse ambiente da gravidade do pecado, de onde estávamos longe do Senhor, mas pela misericórdia, graça e amor do Senhor, que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Bendito seja o Senhor, irmãos. Quando eu nasci em 1970, Jesus já havia morrido pela minha vida. Oh, glória a Deus por isso. Eu ainda com minha infância, com toda a minha vida, ainda no desdobrar ali, para conhecer ainda a palavra de Deus, para ser ensinado, para ter esse encontro pessoal com Jesus, mas Ele, quando eu ainda era pecador, Ele já havia cumprido. Ele já havia falado, está consumado. Irmãos, esse trecho que a gente está meditando hoje da palavra de Deus, aqui é para a gente aprender. Lembra, nós falamos de adultério, mas mais do que adultério, nós estamos falando sobre o coração do homem. Esse texto que a gente meditou hoje é sobre a santidade, é sobre o estado do coração do homem. Não é apenas sobre uma conduta externa, uma maneira de você agir, se comportar e pecar. Não, aqui é para falar que o desejo do teu coração, por isso que todos os homens e todas as mulheres, não importa se você é religioso ou não, mas você sabe o que é o pecado. Sim, às vezes você quer uma resposta teológica. Sim, às vezes você quer entrar em debates filosóficos. Mas todo homem, toda mulher sabe o que é o pecado. Todo homem, toda mulher sabe o que são os desejos do coração. E é isso que Jesus está falando. Não, o pecado não é o ato em si. É o desejo por trás dele. É o que conduz a tua vida. É por isso que, ao ler esse texto, você percebe que o seguinte, olha, é tão grave que a gente precisa de algo que venha nos socorrer, de um poder que não está em nós, que dê uma solução nisso. É por isso que nós recorremos a Cristo, como aquele único capaz de cumprir com as exigências da lei. Ele é o único capaz de cumprir com as exigências da santidade de Deus. Irmãos, olhar para Cristo é entender que sem Ele estamos perdidos. Não há outra opção. É Jesus e apenas Jesus. E quando eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de igreja de homens, de igrejas de placas denominacionais, eu estou falando de Jesus. Irmãos, como esse texto fala da profundeza do pecado no coração do homem. Quando o texto diz sobre não adulterarás, sim, havia um mandamento já sobre isso, mas está falando sobre o desejo.
sobre a cobiça. O Senhor, você percebeu que o Senhor não disse, enquanto você não tiver cometido o adultério, tudo lhe irá bem. É o contrário. É qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, é o que o texto diz. Quer dizer, o pecado não é sobre atos, não é sobre aquilo que eu faço, pode até envolver isso, mas é algo anterior a isso. É algo que está no interior do coração, é aquilo que nos move, é aquilo que provoca as más ações, a rebeldia, a desobediência, é o desejo. Irmãos, como é sério o texto de hoje, como é sério o tema da Páscoa. Eu preciso citar um texto que Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 19. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição. Irmãos, o pecado é essa força terrível. E quando você não tem o Espírito Santo de Deus, quando você não nasceu de novo, esse pecado, essa força, ela te destrói, ela te corrompe, ela te leva a lugares que você não desejaria ir, mas ao mesmo tempo deseja. Ao mesmo tempo você busca esse caminho torto e errado. Irmãos, como é grave a condição do pecado na vida do homem. Eu quero continuar lendo mais um trecho do pastor Martin Lloyd-Jones, quando ele diz assim, presta atenção. Lloyd-Jones diz assim sobre esse texto: talvez a maneira mais conveniente de definirmos a questão seja nos lembrarmos do Domingo de Ramos, um dia que nos faz retroceder a todos os detalhes da vida terrena do Filho de Deus. Naquela oportunidade, Jesus subia a Jerusalém pela última vez. Qual foi o significado de todo aquele acontecimento? Por qual motivo Jesus se dirigia diretamente à cruz e à morte? Só há uma resposta possível para essas indagações. O pecado foi a causa de tudo. E o pecado é algo que só pode ser solucionado conforme foi solucionado por Cristo, não havendo alternativa. Quero dizer, com toda a reverência, que o pecado criou um problema até no próprio céu. Trata-se de problema muito profundo e devemos começar a perceber a realidade. Essa realidade. O pecado em mim e em você é algo que levou o Filho de Deus a suar gotas de sangue no jardim de Getsêmani. Obrigou-o a suportar toda a agonia e todo o sofrimento a que ele foi sujeito. E finalmente, foi a causa de sua morte na cruz. Isso é o pecado. Jamais poderemos lembrar essa realidade por número exagerado de vezes. Não é um grande perigo, penso, que todos deveríamos admitir esse fato. Pensar no pecado meramente em termos de conceitos morais, catalogando as transgressões e dividindo-as em graves e leves, além de várias outras classificações. Sem dúvida, essas ideias, em certo sentido, revestem-se de alguma verdade, mas há um outro sentido em que tais classificações laboram todas em erro, e realmente são classificações perigosas, pois o pecado é pecado, e sempre será exclusivamente pecado. Era isso que nosso Senhor salientava. Não é, por exemplo, somente o ato de adultério, é o pensamento e o desejo que são também pecaminosos. É por isso, irmãos, que quando Jesus fala de adultério, para falar da essência do pecado, ele fala que, olha, presta atenção na sua alma. Presta atenção naquilo que de fato importa, que é a eternidade. E ele coloca a questão da alma, da vida eterna, de uma maneira tão séria, que aí ele fala, olha, se o olho direito de alguém estiver sendo a causa de sua queda no pecado, então arranque-o. Agora é interessante, gente, porque aconteceu isso na história da igreja, há relatos de irmãos que levaram esse texto ao pé da letra.
Mas como é que a gente sabe que aqui não é o início do ministério mutilados de Jesus? Não, aqui não é isso. Senão, imagina a cena de pavor. O que seria? Porque já imaginou Jesus acabar de falar isso, então começa um corta-corta. Todo mundo corta a mão, faz isso, aquilo, outro. Sendo que, se você arrancar o olho, o outro olho está aqui. Se você arrancar uma mão, a outra mão ainda está presente para a influência do pecado. Então não é algo literal, porque você não viu os discípulos. Agora os discípulos fazem uma fila. E nós vamos agora para o culto da mutilação. Não, isso não existe. Então, é por isso que quando você lê um texto desse, você fala, peraí, mas como é que os apóstolos responderam a isso? É por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus e buscar o entendimento na própria palavra de Deus. Mas o que o texto está falando é que as questões da alma são tão sérias que é para você fazer algo radical. Se tem algo te levando ao pecado, rompe com isso. Interrompa isso. Se é uma prática, coloque essa prática para fora. Se é um relacionamento, afaste-se dele. Se é uma má companhia, reveja isso na sua história. Irmãos, é interessante que muitas coisas na vida são coisas boas. Tem muita coisa boa nesse mundo. Tem muita coisa que a gente não precisa procurar em tudo, em todas as coisas e áreas e atividades da vida. Erro, defeitos, o pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o que Jesus está nos ensinando é que se tem alguma armadilha num caminho que a gente está seguindo e trilhando, presta atenção. Isso vai te comprometer na eternidade. Isso vai te afastar dos caminhos do Senhor. Então seja radical. Então trate isso na raiz, na essência. Lucas 14, 26. Olha o que diz esse texto. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse texto não é para você sair brigando com a tua família. Esse texto não é para você se afastar da sua esposa ou do seu marido. Esse texto é apenas para você ver a radicalidade que é. Tem algo que vai começar a ser um empecilho na tua caminhada de glorificar o Senhor, de bendizer o nome do Senhor, de servir ao Senhor. Preste atenção, toma cuidado. Sabe por que a gente sabe que esse texto não quer dizer a literalidade do que está escrito aqui? Porque em outro momento nós somos encorajados na palavra de Deus e pelo próprio Senhor que devemos honrar pai e mãe. Tem outros mandamentos de abençoarmos uns aos outros. Então, ao ler um texto desse, a gente tem que buscar o entendimento da palavra, do que a Bíblia ensina sobre isso, sobre esse entorno aqui. Mas aqui o que Jesus está falando é a gravidade, é a seriedade da tua alma. Às vezes você está colocando valores terrenos, dando tanta importância a algumas coisas, que mais adiante, na eternidade, não vai ter valor algum. E isso te afasta do Senhor, te afasta de uma vida santa, te afasta de um relacionamento profundo, íntimo com Deus, com o Senhor Jesus. Então o Senhor fala, seja radical, não brinque com o pecado, porque o pecado é algo tão grave. Lembre-se, Jesus teve que vir cumprir com as exigências da lei, do pecado, da morte. Ele veio para vencer tudo isso no meu lugar e no seu lugar. É a cruz, irmãos, é a Páscoa, morte e ressurreição. Por isso que essa mensagem hoje, irmãos, com todo carinho, parece duro, mas é com todo carinho que eu falo para nós, igreja de hoje. Nós precisamos renovar o nosso olhar para entendimento desse momento, quando nós estamos num texto desse, e para entender a doutrina do pecado, da queda, o que é servir e buscar estar em relacionamento com Deus que é santo. Santo, santo, santo. E que se não fosse por Cristo Jesus, nós não teríamos condições de adorá-lo, de exaltar o nome dele. É por isso que muitas vezes, com todo respeito, sempre que eu falo alguns exemplos aqui, eu não quero ofender ninguém, mas essa hora que a gente tem, que a gente canta, que a gente louva a Deus, irmãos, isso só tem valor quando a gente coloca o nosso coração em sintonia com o que
o Senhor Jesus é de fato na nossa vida. Quando a gente lembra que se não fosse por Jesus eu não teria a experiência do novo nascimento, a minha vida seria distante de Deus, de um Deus que é santo. E hoje eu sou santo por causa dele. Hoje eu sou justificado por causa dele. Não, eu não sou perfeito. É por causa de Cristo em mim é que agora eu me encontro diante do Senhor justificado. E ainda vamos ter a experiência, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ou quando passarmos ainda pelo aguilhão da morte, aí nós vamos ter a experiência ainda de ter esse corpo glorificado, transformado. Ah, Senhor, está chegando esse dia. Está chegando esse dia. É por isso que a morte, e eu falo agora também com muito carinho, respeito e temor, mas a morte que o mundo está assustado, que a gente, ao mesmo tempo, a gente vive esses conflitos, nosso coração às vezes fica instável, a gente se vê diante da morte de pessoas queridas que a gente ama, mas a gente não pode esquecer que aqueles que morrem ou dormem no Senhor estão na presença de Cristo. Eles já estão lá diante do Senhor, com o Senhor, aguardando apenas o tempo certo, quando Cristo vai vir buscar a sua igreja. E esses que morreram, ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Irmãos, é por isso que Jesus é aquele que ressuscitou. E essa é a nossa expectativa. Senhor, vai estar chegando a nossa hora de experimentarmos o que é, de fato, não um novo nascimento de nascer em Cristo, mas essa transformação deste mundo que está rangindo em dores, que está agora despedaçando aí, com essa doença, com essa crise econômica, com o rumo que a humanidade está seguindo, mas o nosso Rei, o nosso Redentor, Ele está a caminho de buscar a sua igreja, de restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra. Irmãos, a palavra de hoje é para a gente prestar atenção numa coisa: pecado, a essência do pecado. O que diz esse texto, pegando o gancho para falar de adultério, mas está falando do que é o pecado. É para você entender, você está percebendo que a coisa mais importante que você precisa fazer neste mundo, enquanto Deus te dá o fôlego de vida, é prestar atenção, se preparar para a eternidade. Irmãos, estamos há um ano, daqui a pouco um ano e meio dessa pandemia. Como é que você está se preparando para a eternidade no meio disso? Ou você está esperando a injeção? Sim, também a gente olha, aguarda, tal, mas, por favor, se você está vendo esse caos que está passando, você ainda não parou para prestar atenção de como você está se preparando para a eternidade? Porque esse é o momento, gente. É por isso que há um diagnóstico que está errado no que as pessoas sem Cristo estão buscando. A gente vê que o coração do homem continua bagunçado. Há divergências, há opiniões que nenhuma diversidade dessa se une. Por quê? Porque há o pecado que distorce tudo. É o pecado que te dá lentes para ver a vida, que são lentes rachadas, corrompidas. Sabe, você está com miopia e usar o óculos para astigmatismo, não vai dar certo. Agora, olha para esse momento, coloca a lente do Evangelho. Olha para esse momento e coloca a lente de Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Por que estou falando isso? Porque ali, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele escreve: olhe, o Senhor está sentado no trono. Preste atenção que, apesar do caos, que é o que ele está vivendo naquele momento na ilha de Patmos, a igreja é perseguida, os apóstolos estão sendo assassinados, mortos por causa de Cristo. Ele está numa ilha exilado por causa de Cristo, mas ainda assim ele tem a perspectiva correta, porque ele está com a lente do Evangelho de Deus. E aí ele olha para aquele caos todo e fala: mas o Cordeiro de Deus está sentado no trono. Irmãos, nesse exato momento, pandemia, Covid, crise política, crise disso, crise daquilo outro, mas aqueles que estão em Cristo
olham para esse momento e continuam vendo pela lente do Evangelho o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus está sentado no trono. Ele não está mais buscando quem é o Senhor? Não, ele já venceu a morte. Ele já venceu o pecado. Ele está apenas agora, neste momento. Todas as coisas estão convergindo para a sua volta. É essa a esperança da igreja. Irmãos, eu não sei como é que vamos terminar 2021. Não sei nem se vamos chegar em 2022. Não sabemos se vamos abraçar de novo, se vamos nos beijar de novo, se vamos ter uma intimidade de adoração aqui na igreja novamente. Não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: o Cordeiro de Deus está sentado no trono. E Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Está chegando o dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você está preparado para esse dia? Como é que você está se preparando para a eternidade? É o que esse texto diz. Eu quero terminar apenas citando mais um versículo, porque eu estou empolgado aqui. Se puder, eu vou continuar pregando e a gente tem a ceia para fazer daqui a alguns minutos. Eu quero citar, apenas terminar. Tá, e o que a gente faz? O que a gente faz é que o Senhor nos adverte na sua palavra também. Irmãos, para vencer o pecado, você precisa de ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Para vencer o pecado, você tem que ter o Espírito Santo de Deus habitando a sua vida. É isso. Confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e tenha uma experiência de um novo nascimento. Isso é pela fé. Você não vai fazer nada, Ele já fez. Você ainda não tem que dar dinheiro nenhum. Ele já disse, está consumado. Entregue a sua vida a Cristo hoje. E você que é discípulo de Jesus, renove no teu coração essa esperança em Cristo Jesus. É como Paulo diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É o que Paulo vai falar em Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que Deus nos guarde nessa hora, que a salvação do Senhor te alcance neste momento. Queria te convidar para nós orarmos nesse momento. E talvez hoje é um dia de você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Por favor, não tem uma fórmula mágica de repetir palavras que vão te conduzir nisso, mas há uma maneira de você pelo menos verbalizar onde você está. Talvez hoje é o dia, na tua simplicidade, naquilo que você conhece da palavra de Deus, daquilo que nós estamos falando aqui agora. Orar é você confessar ao Senhor e apresentar a sua vida a Ele. É você reconhecer que você precisa do Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador e pedir que Ele venha habitar o seu coração e trazer perdão e conserto. E Igreja do Senhor, é um dia de a gente clamar: Senhor, que a gente possa viver pelo Teu Espírito Santo, no poder do Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos guarde nessa hora, nos sustente nessa hora, para que o domínio do pecado seja debaixo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito nos controle, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas que a gente leve os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus em obediência ao Senhor. Vamos orar agora. Pai querido, eu não sei como essa palavra chegou ao coração dos meus irmãos e irmãs, mas eu peço que nesse tempo de tantas lutas e dificuldades que enfrentamos, que temos passado, Senhor, ó Deus, que hoje a Tua salvação alcance aquele que estava se sentindo perdido e distante do Senhor. Que hoje seja o dia de salvação para muitos, do novo nascimento. Que hoje seja o dia da visitação do Teu Espírito Santo também, Pai, para nos fortalecer, para nos revestir de poder para viver nesses dias difíceis, nesse momento de tanta luta, tanta coisa bagunçada, Senhor, mas precisamos do Senhor. Sustente e guarde Teu povo, sustente e nos guarde, Pai, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Bendito seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus
para morrer por cada um de nós. E obrigado pela ressurreição, que é o que celebramos hoje. Hoje é Páscoa. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira e tirou o pecado do mundo. Bendito seja o teu nome. Santo, 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 ao Cordeiro de Deus que está sentado no trono. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder pertencem ao Senhor. É isso que afirmamos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Josué, vem aqui à frente. Nós vamos, nesse momento, louvar a Deus com mais um